Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos a 32ª semana do tempo litúrgico comum, já nos dirigindo para os últimos ensinamentos de Jesus em relação à nossa identidade como cristãos. Cristão é chamado a ser um outro Cristo. E o Evangelho, palavra do próprio Cristo, nos traz os elementos que precisamos construir em nós para que essa realidade ela se torne uma fonte de graça e de bênção para a nossa vida e de igual modo para aqueles que estão próximos de nós. E hoje, nesse relacionamento com o outro, Jesus dá aos seus discípulos o ensinamento a respeito dos escândalos. Escândalo que na língua grega significa a pedra de tropeço. Quando alguém está caminhando e de alguma forma, por alguma desatenção, ele pisa ou ele bate na pedra e ele cai, ele tropeça. Esse é o significado primeiro da palavra, do termo na língua grega. Aquele que é causa de tropeço, de queda para o seu irmão, para o seu próximo. E Jesus salienta esse escandalizar aqueles que são os pequenos, os pequeninos. Veja, querido irmão e querida irmã, que nasce aqui uma grande responsabilidade para todos nós. Num gesto de amor, Deus, na pessoa de Jesus, vem nos alertar para que não sejamos nós a causa da queda do outro, que não seja o nosso comportamento que leve o outro a pecar. E Jesus continua dizendo: se isso acontecer, seria melhor que o escandalizador colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Ou seja, seria melhor que não existissem os escandalizadores. Se acontece, se existe e que se produzem os escândalos,
Jesus depois nos traz a necessidade do perdão. O perdão, ele supera o efeito dos escândalos. O escândalo, ele gera o pecado, gera a divisão. E Jesus continua no Evangelho dizendo: essa divisão poderá ser curada quando existir o perdão. E o perdão que é justamente a libertação da culpa em relação ao outro. Perdoar não é somente desculpar, dar um abraço e continuar o caminho. Perdoar significa libertar o outro da culpa para que ele e eu possamos viver em paz. E o arrependimento diante do erro, da fatalidade, do escândalo, já será matéria suficiente para que possamos gerar o perdão pela graça de Deus e não por nossos próprios méritos. Tudo isso, nesta pequena perícope, nesse pequeno texto do Evangelho de Lucas, em 6 versículos, Jesus nos traz essas 3 grandes dimensões. A necessidade do perdão diante do pecado, diante do escândalo, o perdão que é o aumento, que é a manifestação de uma fé madura. Precisamos, portanto, irmãos e irmãs, buscar em Cristo o dom da fé que nos levará a gerar o perdão diante do erro e do pecado. Que nós possamos, neste tempo que nos resta dentro da liturgia comum, que nós possamos buscar estes elementos para configurar nossa vida, a vida do Cristo. Que o Senhor nos ilumine nessa construção da nossa identidade cristã. Como irmãos e como família, roguemos ao bom Deus, apresentando as preces da comunidade, a oração de toda a Igreja.